Você já deve ter ouvido falar sobre Noemi no livro de Ruth. Aliás, Ruth foi uma das noras de Noemi. E o texto que fala sobre Noemi diz que ela perdeu o marido e os dois filhos. Noemi, junto com a sua família, saiu de Belém de Judá, sua terra de origem, e foi para, segundo o texto, foi para a cidade de Moabe. E lá Noemi perdeu o seu esposo e os seus dois filhos. O texto diz que Noemi, devido a essa situação de ter perdido também os filhos, ela sugeriu que as noras fossem embora, retornassem para a cidade de origem, para a casa de seus familiares, pois lá elas poderiam casar de novo. O texto diz que no primeiro momento as duas se negaram a fazer isso, mas que com a insistência de Noemi, uma delas, órfã, decidiu voltar para o seu povo, para a sua terra. Apenas Ruth decidiu ficar com Noemi. E o texto continua dizendo que as duas retornaram para a cidade de origem, Belém de Judá, a cidade de Noemi. E o texto diz que quando as mulheres de Belém de Judá viram Noemi, questionaram se realmente era Noemi. Agora você imagine uma mulher retornando para sua terra sem seu marido e sem os seus filhos, com apenas uma nora. E o texto diz que Noemi, e é aqui que eu quero destacar para vocês, que é sobre a amargura de Noemi. É onde ela mesma diz que não merece ser chamada de Noemi, mas de Mara, porque, segundo ela, Deus trouxe para ela essa desgraça. Que desgraça? Ela perdeu o esposo e perdeu os filhos. E ela não se considera mais ser chamada de Noemi, mas de Mara. Como diz o texto, versículo 20 do capítulo 1 de Ruth: não me chame Noemi, melhor que me chame Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então observe que por causa de toda essa situação de ter perdido o marido e os filhos, de ter perdido tudo, Noemi, ela considera-se uma pessoa amargurada ao ponto de mudar o seu nome para Mara, porque Mara significa exatamente amargura, né? Uma alma amargurada. Então, observe que a amargura é uma doença que se instala na alma. E se não for curada, ela vai estar sempre se alimentando dessa falta. No caso da Noemi, a falta do esposo e a falta dos filhos, onde não há mais nesse coração nenhuma perspectiva de vida onde ela possa, de fato, ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Ela vai sempre viver com esse sentimento de foi Deus quem fez com que caísse sobre mim essa desgraça. Então ela atribui isso a Deus. E nós sabemos que fatalidades acontecem na vida e que as fatalidades não podem ser atribuídas a Deus. Mas Noemi achou que essa fatalidade de ter perdido o esposo e os filhos seria uma desgraça vinda da parte de Deus. E isso lhe trouxe amargura. Então, tome muito cuidado com a amargura, com esse veneno que vai matando aos poucos. E uma vez que você não se permite curar, ele vai se alimentando cada vez mais, se fortalecendo cada vez mais, anulando cada vez mais a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, tornando você cada vez mais uma pessoa amarga e uma pessoa que ninguém vai querer estar próximo, porque você também vai ser acometido por uma outra doença que se chama carência, e você vai sempre achar que as pessoas lhe devem alguma coisa, e que você não merece nada. Né? Veja esse paradoxo. Ao mesmo tempo em que você vai cobrar, né, das pessoas, você vai se considerar uma pessoa que não merece. Porque
Quando se cobra, isso tem a ver com carências, né? E quando se acha que não merece, tem a ver com a amargura. Então, foi assim que Noemi se sentiu, uma pessoa amargurada porque perdeu o esposo e os filhos. Mas lembre-se que Deus sempre tem a cura.